Iniciamos o nosso Beabá de hoje. Sejam bem-vindos. Hoje é nossa aula 2 do tema relacionamento de casal. O nosso olhar hoje vai para os problemas. Vamos olhar juntos para essa área tão importante, tão significativa da nossa vida. Então, boa tarde a vocês que estão chegando. É uma alegria reencontrá-los. Que possamos ter aqui um momento de compreensão, de expansão, de clareza, de conscientização e que tudo isso te mova em direção àquilo que você busca, te mova em direção daquilo que você quer resolver, quer solucionar. Seja bem-vinda, Marina, Soraya, Jaque, Marlon, Regiane, Gi, boa tarde, pessoal, que possamos aproveitar. Sejam bem-vindos e para quem fizer sentido, compartilhe aqui, envie para as pessoas essa live, para que mais pessoas possam degustar dessa experiência daqui dessa tarde. O conteúdo fica salvo. Se você não pode ficar até o final, depois revisite o conteúdo. Assistiu a aula que fez sentido para você, foi contribuição. No final, a aula fica disponível. Vai lá, deixa o seu like, deixa um comentário. Isso me ajuda a continuar esse trabalho, a divulgar esse trabalho. Vocês que já me acompanham há tanto tempo, quem é novo, que está chegando aqui agora, vocês sabem e já conheceram, né, o como eu gosto de contribuir. Então, aqui você pode perguntar, participar, enviando aqui um comentário, isso não me atrapalha. Eu sigo aqui um raciocínio diante do conteúdo que eu preparo para vocês, mas os comentários sempre enriquecem, tá bom? No final eu tenho um pouco mais de tempo para poder responder, mas se tiver a ver com o que a gente estiver falando, a gente vai se entregar esse fluxo. Então hoje esse tema, relacionamento de casal, os problemas, ele é a continuação da aula 1, que aconteceu na segunda-feira passada. Então, se você ainda não assistiu, você consegue acompanhar aqui? Claro que sim, né? A gente fala sempre de uma compreensão que enriquece. Então, não assistiu a aula 1 ainda, fique aqui, me acompanhe, mas depois volte lá, assista a aula 1, que tem conteúdos bastante importantes. Se já assistiu, fez sentido, compartilhe. Esse é o pedido que eu faço, tá bom? Vamos seguir? A aula 1, então, desejo que vocês estejam bem, viu, pessoal? Fale para mim aqui, me escreva alguma coisa. Eu gosto de ouvir vocês. Como aqui a gente não consegue ouvir, então escreva e aí todo mundo fica mais confortável. Eu principalmente, né? Porque é uma troca aqui. Então vamos lá. Na aula 1 da semana passada, nós falamos de expectativas. E o que a gente deixou ali como um ponto de atenção? Que diante do tema relacionamento de casal, a gente precisa tirar o foco do outro e colocar o foco na gente. Lembra que a gente falou disso? Vamos tirar o foco do outro, a gente precisa saber o que a gente quer, o que a gente sente. Tudo começa aqui agora. E a única pessoa que a gente tem o poder, né, de atuar é em nós mesmas. Então, lá na aula primeira, a gente falou sobre isso, da importância de tirar o foco do parceiro, do companheiro e colocar o foco na gente. Por quê? Porque relacionamento é de dois, só que eu não mudo o outro, né? E eu só consigo trazer benefícios e transformar o meu relacionamento se eu estiver cuidando de mim mesma. E o relacionamento de casal tem uma beleza, ele é divino. Por quê? Porque ele está a serviço da vida, ele está a serviço do crescimento. Isso a gente já falou, eu estou só relembrando para contextualizar e entrarmos no assunto de hoje. Então, se o relacionamento de casal está a serviço da vida e do crescimento, os desafios, os conflitos e as dores são oportunidades para que a gente perceba o que em nós pode ser modificado, o que em nós precisa ser transformado. Então, além de tirar o foco do outro e colocar o foco na gente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que os desafios, que as dores estão nos mostrando algo sobre nós.
não é só sobre o outro, primeiro é sobre nós. E aí então a gente começa a cuidar mais de nós, a gente começa a buscar recursos para que a gente se transforme, a gente começa a buscar ajuda para aquilo que a gente não sabe resolver sozinha. E estar a serviço da vida e do crescimento é da natureza humana, da nossa evolução. Então, o relacionamento de casal é algo grande, é algo importante e é algo precioso, que a gente não pode acreditar que só porque tem um desafio, ou porque estamos numa crise, ou porque não estamos em um relacionamento hoje, que isso é assim mesmo e que tem que continuar. Não. Esse lugar é um lugar de evolução, de crescimento, de enriquecimento na nossa evolução e a gente precisa cuidar daquilo que está no meio do caminho. Estão me ligando agora, eu tinha desativado aqui, mas eu acho que não desativou. Enfim, podemos seguir, né? Vocês me ouvem? Tudo certo? Então, eu tiro o foco do outro, retomando, coloco o foco em mim. Sei que relacionamento é de dois, ambos têm as suas partes, né? Ambos têm a sua responsabilidade, mas a gente só pode cuidar da nossa parte para ser contribuição para esse relacionamento. E que muito do que a gente vive é resultado da história da nossa família, ou seja, nós estamos vinculados de forma profunda a toda a história que já foi vivenciada. E muitas das coisas que a gente vive é resultado desse padrão que se repete, né, das crenças limitantes, e que muito do que você vive hoje é um piloto automático. E para desligar esse piloto automático, você precisa ter um objetivo claro, ou seja, o que você realmente espera de um relacionamento de casal, o que você realmente deseja de um relacionamento de casal, mas o ponto de partida é você. Então, é como você quer se sentir, é o que você quer fazer, não é sobre o outro. Então, tudo isso a gente expandiu na aula número 1 da semana passada. E hoje, nós vamos colocar o olhar sobre os problemas. Então, aqui o Beabá tem esse lugar de trazer compreensões de um ponto de vista sistêmico. Isso significa que é compreender o que você está vivendo hoje de uma amplitude em que você não é um ser isolado, perdido no mundo, né? Que o que você está passando é um castigo. Não. Que tudo tem uma junção, tudo tem um porquê, mesmo que a gente não tenha muita clareza hoje do que é esse porquê, tá? Então, eu já quero trazer para você aqui que, em se tratando de problemas, existe um caminho de solução. E esse caminho tem 2 passos, gente. Espera aí que hoje eu tô meio... Tem um bichinho querendo me pegar, só um instante. Devagar, né? Para poder fluir. Então, existe um caminho de solução. A solução, para começar, ela só vai existir se você estiver disposta. Pronto, isso é fato. E o primeiro passo para você encontrar solução, independente do problema que você viva hoje, o primeiro passo é você olhar para o problema. Você admitir o problema. Isso é tão básico e tão óbvio, mas me acompanhe. Então, vamos lá. Você tem um desafio, você tem um problema hoje na sua área de relacionamento. Você pode estar em um relacionamento ou não, mas você percebe que você tem aí um problema nessa área da sua vida. E todo problema já tem uma solução, é que a gente não consegue perceber porque estamos mergulhadas. Então, o primeiro passo é olhar. Esse olhar é para aquilo que está acontecendo, ou seja, para a dor que eu estou sentindo em relação àquilo. E esse olhar é para mim, eu mesma. Por que esse é o primeiro passo? Porque se eu não estou com um olhar para mim, eu não estou presente. Se eu não estou presente, aquilo que eu faço não gera resultado. Eu não estou fazendo conectada a mim, conectada ao que eu sinto, conectada ao que eu desejo. E se eu não olho para o problema em si, ele não muda. Muitas vezes a gente tem um desafio e a gente deixa ele de lado.
e a gente não admite que aquilo está acontecendo. A gente fica persistindo numa situação como se ela fosse se resolver como um passe de mágica. Isso é não olhar. Quando eu não olho, eu não mudo. Aquilo que eu não vejo, eu não mudo. Aquilo que eu não vejo, eu não reconheço e eu não admito. E tudo que eu não reconheço e não admito, eu não tenho como mudar. Eu estou negando aquilo, então eu estou tirando aquilo da minha frente. Então, o primeiro passo é: eu olho para mim, o que eu sinto, o que eu desejo, como eu estou, olho para o problema, olho para a dor e reconheço que aquilo é real. Eu costumo dizer que com realidade não se brinca. O problema é uma realidade. Ela pode ser desafiante ou não, mas é uma realidade. Eu preciso encarar, eu preciso olhar para essa realidade. Mas isso é tão óbvio, não é? Eu não estou trazendo até aqui novidade nenhuma para você. Se é tão óbvio que a gente precisa olhar, que aquilo que a gente não vê a gente não muda, por que é tão desafiante? Por que a gente fica meio que deixando para lá, ou fingindo que tá tudo bem, ou esperando o tempo? Tem gente que acredita que com o passar do tempo as coisas vão mudar. Muitas coisas mudam, mas o que depende de nós só muda com um movimento nosso, não é o tempo que vai fazer isso, né? É o que a gente faz dentro desse tempo, o que a gente sente nesse tempo. Então, por que é desafiante se é tão básico? Eu olho para aquilo para começar a entender o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer. É desafiante porque 95% do seu dia você vive no piloto automático. Isso significa que você repete os padrões familiares. 95% do seu dia você repete padrões. Apenas 5% do seu dia você faz realmente aquilo que você deseja com a profundidade da sua alma. Isso é científico, tá? Isso é um dado científico. Ou seja, o seu cérebro é um processador de informações e ele é controlado por tudo aquilo que você aprendeu, por tudo aquilo que você vivenciou dentro do seu contexto familiar. Então você aprendeu determinadas coisas, outras coisas você interpretou. E a sua vida hoje é controlada por tudo isso que você aprendeu e o que você interpretou. Só que quando a gente interpreta alguma coisa, aquilo é realidade? Você interpretou algo, significa que aquilo é realidade? Não, é apenas uma perspectiva, né? Eu tinha separado o cubo mágico, gente, esqueci de trazer. Sabe o cubo mágico lá que você separa as cores? Ele é um exemplo. Eu peguei ele, puxa vida. Você pega o cubo mágico, se eu mostrasse ele aqui para vocês, e aí vocês iam ver uma face desse cubo mágico que talvez fosse azul. E aí, se eu perguntasse para vocês que cor é esse cubo, vocês me responderiam azul. Só que do lado que eu estou olhando, talvez ele fosse amarelo. Então, cada um, dependendo de onde está, vê uma cor, vê uma perspectiva. Assim acontece com a gente. Na nossa vivência, desde que nascemos, nós recebemos as informações ali do nosso núcleo familiar e nós fomos interpretando tudo o que aconteceu, né? Aquilo que a gente sentiu. Só que a interpretação não é a realidade, ela é apenas uma perspectiva dessa realidade. Estão acompanhando aqui comigo? Isso é importante porque... um outro exemplo também. Deixa eu seguir. Isso é importante por quê? Porque se a perspectiva eu tomo ela como realidade, eu limito todas as outras possibilidades, né? Então, se eu tô falando que é azul, afirmando que o cubo é azul, eu não percebo que a outra face é amarela, que a outra é vermelha, que a outra é verde, e assim é com a nossa vida. Se eu vejo o mundo da perspectiva do que aconteceu na minha história familiar, talvez na minha história familiar as mulheres foram infelizes nos relacionamentos.
E aí, essa perspectiva de mundo minha é: os relacionamentos de casal não dão certo. E a gente pode mudar. Então, na aula anterior, a gente viu que esses pontos de vistas, esses padrões, essas repetições podem ser desativadas e inseridas programações novas, certo? E o que é importante saber isso? Porque grande parte do que você sofre hoje, grande parte daquilo que você entendeu que é o seu grande problema, é só uma perspectiva de algo muito maior, que você pode ter interpretado aquilo, tomado como uma verdade absoluta e não está enxergando saída, não está enxergando possibilidades. E aí o que acontece? Tudo isso que você tem, né, dentro de você como uma informação, é uma informação que foi trazida pela sua ancestralidade, que vive em você, e é uma informação que foi reafirmada a cada experiência que você teve e que não foi positiva. Só que para que exista mudança nessa área da sua vida, é imprescindível você considerar você dentro do seu grupo familiar. Nenhuma mudança pode acontecer na sua vida se você olhar para você de forma isolada, como um indivíduo que quer se realizar, né? Quer ter um casamento feliz, quer ser bem-sucedida, quer construir uma família. A mudança não vai existir se você se olhar de forma separada. É importante você se olhar dentro desse contexto e é por isso que eu acredito que a constelação é um caminho necessário para quem deseja mudança. Porque com a constelação nós olhamos para áreas da vida dentro desse contexto que é o grupo familiar. Então, quando você quer mudar a sua vida, quando você quer mudar os resultados que você tem hoje, você precisa se olhar dentro desse grupo. Seus avós, os seus bisavós, de onde eles vieram, né? Qual era a história dos relacionamentos que eles tiveram? E tudo isso, então, faz parte. E quando você considera tudo isso, o que é importante? Você integra tudo isso em você, você pode ficar com aquilo que foi bom, você pode ficar com a força que vem dessas histórias e dar um passo em direção diferente daquilo que aconteceu com eles. Mas e quando então se trata especificamente de um relacionamento amoroso, de um relacionamento de casal? Principalmente nessa situação, você precisa considerar a família de origem. Quando você se relaciona amorosamente, o seu parceiro, o seu companheiro, ele é um ser que tem uma história inteira, imensa atrás dele. Então, em um relacionamento, você não se relaciona só com o indivíduo, você se relaciona com toda a história do indivíduo, você se relaciona com o grupo inteiro dele. Você não precisa, óbvio, amar de paixão, você não precisa conviver, ficar visitando, mas você precisa incluir, você precisa considerar. E quando nós olhamos para esse assunto dentro de um atendimento, então, quando alguém me traz, né, uma questão de relacionamento amoroso e eu posso conduzir o atendimento com a constelação familiar, o que nós vemos? Que a questão não é do indivíduo, a questão é do grupo. Então, o que a gente precisa considerar? A gente precisa considerar o que faltou na história de cada um, quem faltou da história de cada um, o que será que foi vivido pela mãe, o que será que foi vivido pelo pai. Então, nós olhamos dessa amplitude. Então, o problema de um casal, embora o casal viva aquilo intensamente, muitas vezes sem ver saída, ele não é só do casal. Na verdade, ele é resultado de muitas informações anteriores ao casal. E quando a gente olha para a história da humanidade, a gente sabe que não foi muito bem sucedida a história dos casais. A vida foi sendo passada adiante, que bom, nós agradecemos, estamos vivos aqui. Recebemos a vida através desses relacionamentos.
Mas antes os casamentos eram arranjados, né? Nós não nos uníamos por amor, tinha todo o interesse por trás dos casamentos, e isso é informação viva dentro de cada um de nós. É há pouco tempo que isso mudou. E há pouco tempo que nós estamos querendo ter resultados diferentes. Então, essa informação é viva. Essa informação é uma força e nós precisamos, então, procurar soluções para isso, considerando que o problema não é culpa de alguém. Porque quando a gente pensa em encontrar um culpado, a gente joga a responsabilidade para alguém, fique isento, ou seja, eu não tenho que fazer nada, a culpa é de fulano, e quando eu não tenho que fazer nada, eu fico esperando a vida passar, a vida acontecer, o príncipe encantado chegar, e aí eu continuo insatisfeita. Então, quando o assunto é relacionamento de casal, e você busca por soluções, ambos precisam olhar para suas famílias de origem. Ambos precisam integrar a sua família de origem. Ambos precisam incluir aqueles que foram excluídos. Ambos precisam ser gratos pela vida que receberam. Ambos precisam se reconciliar, às vezes com a mãe, às vezes com o pai, com os avós, se reconciliar com o destino. Muitos de nós carregam dores e sofrimentos por não admitir o destino de alguém. Muitas vezes você pode ter perdido a mãe, o pai muito cedo, você não se conforma com isso, isso é uma dor que fica comunicando em você. E tudo aquilo que a gente exclui da nossa história, exclui da nossa realidade, vai ficar comunicando na nossa vida. Pode não ter nada a ver com relacionamento de casal, mas você sente o efeito na sua vida quando você está em um relacionamento amoroso, você não consegue fluir. Você não consegue se entregar plenamente, você fica o tempo todo, né, preocupada com ciúmes, né, fica preocupada em não ser valorizada, fica buscando coisas que talvez não é esse relacionamento que vai te entregar. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês podem ir sinalizando para mim aqui, colocando comentários, fazendo perguntas, tá bom? Então, até agora, o que a gente falou? A importância de olhar para si, olhar para o problema. É preciso admitir, estou em uma crise, não estou satisfeita, estou frustrada, estou me sentindo desrespeitada, estou me sentindo desvalorizada. Nós precisamos trazer à tona. A imagem que eu sempre trago é imaginar que a gente levanta um tapete e vê lá a sujeira debaixo do tapete, né? Enquanto o tapete está ali na sala bonitinho, parece que está limpo, tudo organizado. Na hora que você levanta, você fala, gente, de onde veio esse pó? De onde veio essa sujeira? Com a nossa vida, de uma forma é óbvio, né? Isso é um exemplo muito tosco até, se comparado à nossa vida, mas é só uma imagem, para que você reconheça a importância do movimento, de olhar e lidar com aquilo que você está admitindo. É só dessa maneira que você vai conseguir iniciar uma mudança. Quando você tira o foco do outro, muita coisa já muda. Muita coisa já muda. Porque se o seu foco está o tempo todo no que o outro faz, como ele faz, ou principalmente no que ele não faz, você só vai colocando mais energia negativa no seu coração, de cobrança, de rancor, de mágoa. E a gente sabe que a vibração desses sentimentos é uma vibração que, para a gente depois sair, exige de nós uma força muito profunda. E aí, o que acontece então? A gente recebeu todas as informações do nosso grupo familiar, muitas das coisas a gente foi constatando na nossa vida prática, então nos relacionamos, você talvez tenha se relacionado e não tido um resultado bom, e aí aquilo que o seu grupo viveu se confirma, e aí é uma informação que continua mais forte em você. E você talvez chegue a acreditar que não tem jeito, que não tem saída. Só que, por exemplo, a gente tem recursos hoje, não tem?
Se a gente olhar algumas décadas atrás, os nossos pais e os nossos avós tinham tanto conhecimento como a gente tem, principalmente na área do desenvolvimento humano? Não, né, gente? Então, ao mesmo tempo que houve uma evolução gigante, né? Muitas coisas que a gente tem acesso hoje, a facilidade de estarmos aqui, ó, onde você está? Você está no seu trabalho? Você está na sua casa? Onde quer que você esteja? Você se conectou aqui comigo, está me ouvindo falar, está tendo possibilidade de refletir, é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. Hoje a gente pode ler o livro que a gente quiser, a gente não vai ser queimado na fogueira. Hoje a gente pode se relacionar com quem a gente quiser, a gente pode escolher se a gente vai casar, se a gente não vai casar, se a gente vai ter filho. Então a evolução foi muito grande em pouco tempo. Os nossos ancestrais foram vivendo com aquilo que eles tinham. Hoje, nós já temos muito mais do que eles tiveram. Logo, a gente tem mais possibilidades de solução, a gente tem mais recursos de solução. Então, continuar repetindo um padrão de dor é uma questão até de ignorância, é uma questão de falta de inteligência, é falta de inteligência emocional também. Porque nós já temos recursos. É muitas vezes desconhecimento, mas também é muitas vezes preguiça de fazer diferente. E o que acontece? Junto com toda essa evolução que nós tivemos e possibilidades, né, de sermos pessoas diferentes, junto com tudo isso veio um grande mal que a humanidade vive. Eu, pelo menos, acredito, tá? E aqui é um ponto de vista meu, como eu falei para vocês, né? Tem coisas que eu trago que são minhas ideias, minhas reflexões, e essa é uma reflexão que eu faço. Então, tem um parênteses aqui diante de toda a informação que eu já compartilhei. Eu entendo que existe um grande mal na humanidade e esse grande mal se chama distração. Veja se faz sentido para você. Infelizmente, muitos casais hoje, eles não buscam um processo terapêutico logo para resolver uma questão, né? O casal está vivendo um conflito, o casal está vivendo uma crise, um está insatisfeito, o outro está insatisfeito, e na maioria, não é como, por exemplo, quando você tem uma questão de saúde que você já busca um médico. Não. Você, quando se trata de questões emocionais, muitos de nós vamos protelando, vamos deixando a coisa meio no forno ali, querendo dar um jeito daquilo se resolver por si só. E que recurso que a gente usa quando estamos numa dor e não buscamos um processo, por exemplo, terapêutico para cuidar dessa dor? O que a gente busca, gente? Distrações. Por exemplo, celular, viagem, eu vou decorar minha casa, vou mudar de casa, talvez vou comprar um carro, vou mudar o cabelo, vou sair para comprar roupa, não, vou comprar sapato, bolsa, sei lá. Eu amo tudo isso, tá? Deixa eu deixar bem claro. Amo viajar, amo arrumar minha casa, pintar uma parede de cor diferente, amo. Tudo isso é maravilhoso. Mas isso é o caminho para solucionar um problema de um casal? Não, isso é uma distração. Então, alguns casais fazem isso. Vocês começam a viver ali uma crise, tem um problema, coloca esse problema dentro da mala, esconde ele e fala, quer saber, vamos viajar. Vamos viajar, a gente está precisando respirar. E é sensacional, tá? Viajar, sair ali daquela rotina, isso é sensacional. Mas isso precisa vir acompanhado de outros movimentos. Porque senão você vai voltar da viagem e a crise vai voltar junto com a mala cheia de roupa para lavar. Então, as distrações, assim como muitas coisas evoluíram, a distração veio como algo para nos afastar das soluções dos nossos problemas. Ela veio como aquele tapa-olho lá que a gente bota e finge que tá tudo bem, porque puxa, cansa, sabe? Eu tô esgotada, não aguento mais.
Só que enquanto você não admitir que você não aguenta mais e falar, eu quero mudar, a solução não vai cair, né, do céu. Falar, olha, tá aqui, ó, um marido novinho para você, tudo novinho, ó, ele fala tudo que você quer ouvir, ele age do jeitinho que você deseja. Não é dessa maneira, né? O relacionamento de casal, ele está a serviço da evolução. Nós podemos utilizar esse lugar sagrado que é o relacionamento de casal para sermos pessoas melhores e contribuir para que o outro seja uma pessoa melhor. Então as distrações, elas não são um caminho de solução. Elas são ali algo que nos distancia cada vez mais de buscar ajuda, que nos distancia de buscar recursos, que nos distancia de admitir que não estamos vivendo bem. Isso tudo é muito bacana, mas isso não pode ser o caminho. Isso pode ser, por exemplo, a celebração. Você decidiu cuidar dessa dor que você vive na área relacionamento amoroso. E aí você não está usando um recurso no sentido de se distrair. Você não está se preenchendo de coisas que não olham para essa dor. Não, você escolhe olhar para ela. E aí você busca ajuda, você busca uma terapia, você busca um curso, você busca se desenvolver, você busca se trabalhar. E aí você começa a sentir a mudança, você começa a sentir os benefícios. Você fala, gente, que bacana isso, estou me sentindo mais leve, estou me sentindo mais animada, estou me sentindo mais disposta, acho que eu vou viajar, acho que eu vou comprar uma roupa nova para mim, para dar um up. Puxa, aí é sensacional. Aí isso contribui, mas isso não pode ser o caminho de solução. Então, como que surge essa solução? Da onde que ela surge como um passe de mágica para tirar você da queixa, para tirar você da frustração, né? Para tirar você desse padrão que se repete, que não te coloca no lugar que você deseja. Surge do olhar para si e para sua história familiar. Não dá para continuar negando aquilo que faltou na sua vida. Então, se você tem uma dor que você carrega, você pode ter sentido falta de alguma coisa, alguém pode ter faltado na sua vida, pode ter essa dor escondidinha aí dentro de você, então você precisa olhar para isso. Muitos de nós carregamos dores que foram sentidas no momento da gestação. Nossa mãe podia estar lá grávida de nós, viveu algo que a impactou emocionalmente, impactou e você recebeu aquilo, você registrou. Então tem muitas coisas que aconteceram na sua infância, tem muitas coisas que aconteceram quando sua mãe estava grávida de você, tem coisas que não aconteceu com você, mas aconteceu com a sua mãe, aconteceu com seu pai, aconteceu com seus avós. Isso tudo está em você. Por isso que é tão desafiante a gente entender o que está acontecendo. Não é possível. Por que isso de novo? Porque o que vivemos é também resultado de todas essas histórias. E por isso que muitas vezes os casais se divorciam. Porque não olham para a origem da dor. Fica um acusando o outro. Um esperando que o outro venha salvar dessas dores que são antes do relacionamento, gente. Um relacionamento não vai fazer uma mágica na sua vida. O relacionamento, ele vai contribuir com você se antes você estiver contribuindo com você mesma. Um relacionamento vai trazer felicidade para você? Não. Você vai se sentir feliz em um relacionamento se você conhecer isso em você. Por isso que o primeiro passo é: olhe para você. Perceba você. O que você sente? Tem dor aí. Tem dor em relação ao seu pai, talvez. Tem dor em relação à sua mãe. E o que é muito importante? O que você vive hoje no assunto relacionamento de casal, os problemas que você tem nessa área relacionamento de casal, nunca é só seu.
Não é do indivíduo em si, isso diz respeito ao grupo. Muitas coisas são repetições de uma história enorme que tem por trás de você. Por isso que a gente precisa buscar ajuda. Por isso que a gente precisa admitir que não está bom. Isso não é uma questão de sorte. Isso não é como dizem por aí, ter dedo podre, né? Ficar atraindo homens que não querem nada com nada. Isso é grande e tem uma origem. Dentro do contexto da constelação familiar, a gente olha para essa origem. O que faltou? Para onde você olha? Um casal, por exemplo, quando você está em um relacionamento de casal, qual é a imagem? A gente falou disso na outra aula. A imagem, né, interna que a gente precisa ter é a seguinte: o parceiro está aqui do lado, a gente está de mãos dadas. Então, aqui do meu lado, eu estou de mão dada com o meu companheiro, meu parceiro, meu marido. Quando você tem uma dor relacionada ao seu grupo familiar, algo da sua infância ou algo que você carrega da história da sua mãe, da história da sua avó, você não está aqui de mão dada com a pessoa, você não está olhando para ela, você está olhando para a dor. Então você está olhando no sentido oposto da vida. Por isso que a gente fica e sofre, e sofre, e sofre. Então é preciso, para que você resolva o seu problema hoje de relacionamento, você tira o foco do marido, da esposa, do que está acontecendo agora e começa a olhar o que eu carrego de dor, como eu me sinto em relação à minha mãe, como eu me sinto em relação ao meu pai, como eu me sinto em relação a mim mesma. Porque, gente, se eu mesma sou a primeira pessoa a me depreciar, o que as outras pessoas vão fazer? Isso. O que você faz com você? Você se admira? Você olha para você e fala, nossa, eu tenho muita coisa para melhorar, mas hoje eu arrasei nisso aqui. Nossa, como eu tô bonita hoje, como eu tô me sentindo bem agora. Porque não é um dia inteiro, a gente não consegue. A gente não consegue ainda ficar um dia inteiro bem, um dia inteiro satisfeita, um dia inteiro feliz. Não é assim. Infelizmente ainda, o nosso planeta não vibra dessa maneira, porque ele é resultado de nós. E nós ainda não conseguimos nos manter ali, ó, numa vibração de alegria, de felicidade, de harmonia. Muitas vezes a gente sente essa alegria, essa felicidade, e aí vem culpa, não é possível, daqui a pouco vai vir uma bomba. Tô me sentindo tão feliz, na verdade, gente, tô me sentindo tão feliz que daqui a pouco vai vir alguma coisa ruim. A gente funciona num piloto automático. 95% do seu dia você vive uma programação automática. Você repete os padrões familiares. Será que é importante olhar? Será que é importante constelar essa área da sua vida? Será que é importante você desamarrar os nós que você está presa? É importantíssimo. Ah, mas Cláudia, mas meu marido não acredita, meu marido não quer. Tire o foco do outro, coloque o foco em você. Quando você parar de cobrar, parar de julgar e começar a cuidar mais de você, se amar mais, se valorizar mais, o que vai acontecer? O outro vai te ver desse lugar. Faz sentido? Não é importante? Então, o relacionamento de casal, os dramas e os desafios não é sobre o que o outro faz. Não é só sobre isso. É sobre essa história enorme que existe por trás. E eu falei para vocês na aula passada que eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto. E uma das perguntas que tinha é sobre os problemas. E o maior problema que as pessoas responderam nessa pesquisa, então, a resposta que teve mais, como que se diz, gente? Que mais se repetiu
tá? A resposta que mais se repetiu foi a seguinte: qual é o problema que você vive no relacionamento? Para você, qual é o maior problema que você vive no seu relacionamento de casal? E a resposta que foi mais repetida foi falta de comunicação, falta de diálogo. Isso talvez seja uma realidade para você e eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, se nós somos resultado da história da nossa família, se hoje o que você vive não é só sobre as suas escolhas e nem sobre as escolhas do seu parceiro, do seu companheiro, dependendo das histórias que aconteceram lá atrás, né? Dependendo do que a sua família de origem vivenciou, o seu problema hoje pode ser uma dor ancestral. E aí eu te pergunto, como que foi a história das mulheres da sua família? Como que foi? Você sabe como as mulheres viveram? Você conhece os dramas que elas passaram? Muitas pessoas sabem, outras não. Aqui é uma reflexão, tá? Você não precisa sair buscando isso. Mas o que é importante você saber? Se você é resultado de tudo que foi vivido, você é resultado também de tudo que elas sentiram. Então, olha só, até pouquíssimo tempo atrás, as mulheres não tinham direitos. Até pouquíssimo tempo atrás, nós não podíamos escolher. Então, essa é uma informação viva em nós. Só que o que aconteceu? O que aconteceu? Nós saímos de um extremo. De um lugar onde nós fomos extremamente desrespeitadas, desvalorizadas e caladas. Nós saímos de um extremo onde a gente não valia nada e fomos para um outro extremo onde agora eu posso tudo. Eu sou poderosíssima, eu posso, eu faço, eu aconteço e biriri bororó, né? Então, nós saímos de um extremo onde nós não tínhamos direito, nós não podíamos nos expressar, nós não podíamos escolher, nós não podíamos amar, nós não podíamos nada. E hoje, na nossa realidade, as mulheres estão num lugar em que eu posso tudo. Nós podemos, mas calma. Quando nós nos posicionamos nesse extremo, nós acabamos muitas vezes repetindo uma postura que os homens tiveram de excluir. Então, você pode tudo? Você pode. Mas dependendo do sentimento que você faz tudo, você exclui o masculino. Quando você exclui o masculino, você se distancia da possibilidade de um relacionamento harmonioso. Então, o que acontece? Nessa trajetória de dor das mulheres, e é uma dor latente que muitas de nós sentimos ainda, né? Nós ainda talvez nos sintamos desrespeitadas e desvalorizadas, só que nós encontramos uma forma que ainda tem como base a dor para lidar. Nós encontramos uma forma em que a gente se coloca acima, mas de uma maneira arrogante, de uma maneira que exclui. Esse é o ponto chave que a gente precisa cuidar. Então, o que acontece? Nós não podemos cometer os mesmos erros que os homens cometeram, porque senão a tragédia continua. Nós precisamos fazer diferente. Então, como o problema que foi trazido, o maior de todos, foi a falta de comunicação no relacionamento e a falta de diálogo, para que isso aconteça, né? Para que na sua vida isso flua, para que você possa se expressar, para que o outro possa se expressar, você precisa observar a sua postura. Porque se na sua postura você é aquela mulher que bate no peito e fala: eu não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinha, eu sou suficiente. Se você está nessa postura, qual é a profundidade que você pode ter em um relacionamento de casal? Não tem profundidade.
Porque se você não precisa de ninguém, se você faz tudo sozinha, se você é suficiente, existe espaço para alguém contribuir na sua vida? Não existe. Então a sua postura talvez seja o que afasta o outro de você. A sua postura talvez seja o que impede a comunicação. Talvez, porque essa não é a única linha dessa história. Aqui eu estou trazendo uma perspectiva para a gente refletir sobre um determinado problema. Isso pode ser enorme. Ou seja, se na sua história familiar as mulheres foram caladas, elas não puderam se expressar, não puderam comunicar, essa é uma dor ancestral que vibra em você. E aí você recebeu a sua vida e a sua mãe também não pôde se expressar, não conseguiu, ou seja, essa dor continuou. E aí você está hoje em um relacionamento e você tem medo de falar sobre o que você sente, de falar sobre o que você pensa, você continua essa história. Ou então você é daquela que a mulherada veio e falou, mulher pode tudo, vamos derrubar tudo, a gente veio aqui para fazer diferente. E nessa postura, qual é a base dela? A dor, você continua excluindo, ou seja, a gente precisa encontrar o meio termo. A gente não pode sair daquele extremo da desvalorização, né? Da mulher que foi humilhada, calada, ridicularizada, menosprezada e ir para o outro extremo que a mulher faz tudo numa postura de arrogância. A gente pode tudo, a gente merece tudo, a gente é capaz de tudo, mas sem excluir, sem apontar, sem falar que o outro é o culpado. A gente pode tudo do nosso lugar e no nosso lugar a gente tem força. Do nosso lugar a gente tem clareza, do nosso lugar a gente tem disposição para corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Então, o que acontece? Se a sua postura é essa de pode tudo, esse assunto é tão grande, gente, tem que ter um cuidado aqui, porque a gente já está na reta final, ele é tão grande, mas olha só, um relacionamento, o que acontece? O relacionamento, lembra que a gente falou? O relacionamento é de dois. Se você é autossuficiente para tudo, não precisa de nada nem de ninguém, não existe relacionamento. O relacionamento para existir é assim, ó. Eu sou inteira, não tá me faltando nada, eu não sou uma panela sem tampa, eu tenho a minha tampa. Mas sabe o que eu faço? Eu deixo a minha tampa um pouquinho de lado para que o outro possa vir e fazer parte. Eu deixo essa força que eu tenho, que eu vou lá, pego o quadro e ponho na parede, porque eu sou capaz de pegar o martelo, pegar o prego e pregar, porque eu sei fazer isso. Eu deixo isso um pouco de lado e falo, amor, você pode, por gentileza, colocar aquele quadro ali na parede? Isso é só um exemplo para a gente refletir que num relacionamento, a gente vai deixando tudo aquilo que a gente bate no peito e fala que faz, para que exista espaço para o outro. Relacionamento é de dois. E nessa postura arrogante que muitas mulheres hoje vivem em sofrimento, o que acontece? Lembra da imagem? A imagem do casal é um ao lado do outro, de mãos dadas, e ambos olham para frente, eles olham para a mesma direção, né? A gente se olha, se reconhece e caminha junto. Essa mulher que bate no peito e é arrogante o tempo todo, eu sou suficiente, eu sou independente, eu posso tudo, não preciso de ninguém. A imagem que traduz essa mulher é a seguinte: ela pode até estar em um relacionamento, só que nesse relacionamento a imagem, ela está talvez um passo à frente, porque as mulheres acreditam, tá, gente? Eu sou mulher, eu estudo isso e eu vejo isso. A gente acredita que a gente é melhor. E a gente pode ser, mas não de um lugar de arrogância. A imagem que a gente tem é a seguinte: a mulher está um passo à frente, então ó, o relacionamento está aqui do lado. Ele está aqui do lado, está aqui do lado. Mas e se eu estou um passo à frente, para eu olhar para o relacionamento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que virar de costas.
E aí eu viro de costas, mas eu tô na pressa, porque eu tenho muita coisa para resolver, porque eu tenho muita coisa para fazer, porque eu dou conta de tudo, eu posso tudo, eu sou suficiente. E aí o que que acontece? Se eu preciso olhar para trás, porque o outro tá um passinho para trás, eu me irrito. E aí eu me canso, e aí eu não tenho paciência, e a culpa é de quem? É dele que tá lá atrás. Dá bom relacionamento? Não dá bom. Relacionamento é junto. Se você está olhando numa direção e o seu marido, seu parceiro, seu namorado, sua esposa, sua namorada está olhando em outra direção, vocês não estão juntos. Relacionamento é de dois. Um é contribuição para o outro. E por isso que a chave da comunicação não pode ser negligenciada. Por isso que nós precisamos cuidar. Se no seu relacionamento a comunicação é um problema, a falta de comunicação e de diálogo é um problema, você não pode mais negligenciar isso. Por quê? Porque a linguagem é um recurso da natureza humana para as relações. Se nós não temos a possibilidade de falar o que sentimos, de falar o que queremos, nós precisamos cuidar disso com urgência. Se eu continuo apontando o outro como o culpado do porquê eu não falo, do porquê eu não me comunico, eu não estou num lugar que me leva para a solução. Então veja bem, relacionamento é de dois, relacionamento é junto, relacionamento é troca. Os problemas que podem surgir no relacionamento são diversos, mas eu preciso começar a cuidar disso olhando para mim. Você precisa começar a cuidar disso olhando para você. Revisite o que eu falei desde o início aqui de hoje dessa aula. Tem muitas chaves que você pode acessar aqui para cuidar de você. Enquanto o seu olhar continuar no outro, você não vai encontrar a transformação dessa área na sua vida. E o que também é muito importante, eu não posso finalizar sem dizer. Nós precisamos dizer, nós precisamos falar. Nós precisamos muitas vezes falar o que é óbvio. Nós precisamos falar o que nós desejamos. Nós precisamos falar sobre o que sentimos. O outro não tem uma bola de cristal. O outro não lê pensamento. O outro não sabe o que você sente. Comunique-se. Comunique-se. Expresse aquilo que você deseja. Só que antes você precisa estar em você. Por quê? Porque se a boca fala aquilo que está cheio o coração, se o seu coração está com raiva, não adianta na hora de falar você falar devagar e calma, porque o que a outra pessoa vai sentir é a raiva. E aí a comunicação vai ficar na troca de raiva de um, raiva de outro, raiva de um, raiva de outro. Por isso que o primeiro passo é: olhe para você, cuide de você, busque os recursos em você, para que todo o restante, quando você for expressar e comunicar além de você, seja sentido e percebido de um lugar de harmonia, de um lugar de transformação, de um lugar de solução. Tudo bem, gente? Já estamos finalizando. Deixa eu olhar aqui os meus tópicos. Então, o que acontece? Se você não fala, o outro não adivinha. Aí você cria mais discussão, você se frustra, você se chateia porque o outro não falou. Então, olha só. O companheiro, o marido, o namorado, ele não é um inimigo. Ele não é o seu concorrente. Não, ele é contribuição para a sua vida. Ele é contribuição para a sua evolução. Se hoje você vive um desafio, se hoje você tem um relacionamento desafiante na sua vida, tem um porquê. E você vai começar a cuidar disso, tirando o foco do outro e colocando o foco em você. Então, retomando o início da nossa aula. O primeiro passo é olhar para a dor, olhar para o problema, mas da perspectiva de você com você mesma. Então, eu estou em mim,
sentindo, me percebendo, sabendo o que eu quero. O que você pode praticar para ajudar você nesse estado de presença? Meditação, Ho'oponopono. Ho'oponopono faz uma mágica na nossa vida, gente. O Ho'oponopono limpa essas memórias ancestrais. Então, você está disposta? Vai lá no YouTube, tem trocentos modelos de meditação de Ho'oponopono para você praticar. Então, para esse primeiro passo, busque uma meditação, tenha no mínimo 5 minutos do seu dia para você. Faça o Ho'oponopono todos os dias para limpar essas memórias ancestrais. Então, tem um monte de recurso disponível. Tire o foco de outro, cuide de você. E o outro passo, ampliar o olhar. Estou fazendo isso, eu preciso ampliar o olhar. O que é? Me considerar dentro de um grupo. A minha família é um grupo enorme. E eu sinto a informação, eu sinto tudo que foi vivido pela minha família e talvez hoje a sua área de relacionamento seja resultado da história dessa família. O que você pode fazer? Constela. Vem olhar para isso pela constelação. Ah, não acha que faz sentido para você? Estude, busque outras terapias, busque recursos. Saia do lugar de acreditar que tem que ser assim. Saia do lugar de acreditar que a culpa é do outro. Saia desse lugar. O problema em si já tem a solução, mas para isso a gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. E a disposição para isso, gente, ela nasce do quê? Do nosso interesse genuíno por nós, da nossa prática de amor por nós, do cuidado por nós. Se a gente espera isso o tempo todo de outras pessoas, a gente não vai se conectar a relacionamentos que fluem. Fez sentido para vocês? Ó, a Aurora Borges colocou aqui, ó. Quando você quer ter diálogo e o outro não tem, e ele age de uma forma para você se calar. Vamos lembrar? Tire o foco do outro, coloque o foco em você. Perceba o que você está falando e como você está falando. Perceba a sua postura. Gente, eu falo porque eu não percebia. Eu não percebia. A comunicação para mim foi um grande desafio no meu relacionamento. Porque eu sempre fui aquela do papum. Eu resolvo, eu consigo, eu sou capaz, eu dou conta. Sair desse lugar é um processo grande, por isso que eu tô diante de vocês falando desse assunto. Eu tenho curado todos os dias o meu relacionamento. Eu sou casada, eu tenho um filho, eu já me divorciei do meu primeiro marido e a postura era como eu posso tudo, eu resolvo tudo, eu não preciso de ninguém. E eu desisti dessa postura. E uma mulher que vive essa postura, ela não se comunica, ela impõe. Ela impõe o seu discurso. Ela fala numa entonação, o corpo fala numa entonação de eu quero ser ouvida. Então a gente precisa se observar, porque cada um é um universo, né? Aurora, você é um universo, eu sou outro universo. Quem mais? A Marina é um universo, a Solange é um universo. Cada uma de nós é um universo gigante. Então, aqui eu apresentei um caminho de solução para os problemas. Só que cada contexto tem as suas entrelinhas e as suas dinâmicas. Então, assim, se você tirar o foco do que ele está fazendo, talvez você esteja interpretando algo. 95% do seu dia você vive uma programação automática. Talvez você esteja vendo que ele queira te calar, mas ele não quer. Fale sobre isso. Fale, olha, eu sinto que a gente precisa melhorar a nossa comunicação. Quando eu falo com você, você sente... Só que isso, gente, é para quem tem coragem. Ou, no mínimo, disposição. Porque o outro, quando a gente se dispõe a ter um diálogo, o outro vai poder falar aquilo que ele pensa, o que ele sente, e muitas vezes isso pode ferir. Só que é nesse momento que a gente escolhe o que eu faço com isso.
a gente pode cuidar disso. Fez sentido para vocês? Então vamos lá, retomando. Olhe para você, esteja em você, de você, desse lugar, olhe para a dor. Então eu me sinto impedida de me comunicar, e quando eu não consigo me comunicar, eu me sinto como? Perceba como você se sente. Depois que você admitiu isso, nossa, a comunicação é uma grande dor para mim, deixa eu ampliar esse olhar. Como que é a sua relação com a sua mãe? Como é a sua relação com o seu pai? A sua mãe conseguia se comunicar? Consegue se comunicar? Amplie e comece a buscar ferramentas e recursos, porque, gente, 95% do seu dia, se você vive uma programação automática, significa que você é movido por aquilo que você desconhece, que são as informações que estão no seu subconsciente. Sozinha você não vai conseguir dar conta, é por isso que eu tô aqui, é por isso que existem outros terapeutas, é por isso que a área do desenvolvimento humano cresce. Por quê? Porque nós evoluímos e nós não queremos mais ser como os nossos ancestrais foram. Nós almejamos uma vida diferente, nós desejamos ter sucesso, nós desejamos ser felizes. Então, o que acontece? Tudo vai se expandindo. Busque recursos. Venha assistir constelações. Talvez você não queira constelar agora, mas quando você assiste o atendimento de alguém, uma janela, uma porta se escancara diante de você, você começa a perceber o mundo de uma forma diferente. Eu desejo que algo tenha chegado para você hoje. Eu desejo que você reflita sobre isso, que você pegue papel, caneta, volte no conteúdo, pegue aquela frase que te tocou. Como que você sai daqui hoje? Perceba. O que esse momento que você esteve aqui te trouxe? Perceba. Algo te feriu? Algo te impactou? Algo te incomodou? Perceba e aproveite isso. O conteúdo vai ficar salvo. Fez sentido para você? Vai daqui a pouquinho lá, deixa a sua curtida na live, envie para as pessoas que você conhece, que você entende que vai ser contribuição. Esse é um movimento, né? Eu entrego algo para vocês, sabe por quê? Porque eu não quero ficar com nada disso para mim. E eu entrego aquilo que para mim é útil. Eu uso de verdade. No meu relacionamento, gente, meu marido falava, você é controladora demais. Eu olhava assim e falava, ai, da onde você está tirando isso? Eu não conseguia enxergar, eu não conseguia perceber. Até que eu passei a admitir isso, senti dor. Só que a dor é do que? A dor de ter que largar quem eu acreditei que eu era. Eu acreditei que eu precisava ser daquele jeito. Eu acreditei que a única forma de ter sucesso e conseguir realizar as coisas era controlando tudo o tempo todo. Eu não quero mais isso. E hoje o meu relacionamento tem crescido. A gente vê a expansão do nosso relacionamento. Acabamos de sair de uma crise. Estamos agora num momento novo. Só que a gente olha desse lugar de amplitude. Não somos inimigos, somos companheiros de jornada, estamos aqui para evoluir. Ele tem algo que contribui para mim, eu tenho algo que contribui para ele. Por que eu vou valorizar o que falta? Por que você não pode valorizar o que já é, o que você já tem? Saia daqui mais uma vez, se olhe no espelho e fale, eu me amo, eu me vejo, eu me aceito. Repita isso todos os dias para você. Eu agradeço pela sua vida, pela sua presença. Na próxima segunda estarei aqui com vocês no nosso Beabá, a nossa aula 3. Vamos falar sobre os impedimentos. Venha com o coração disposto, venha com o coração disponível e estarei aqui com vocês. 100% presente, entregue. Um beijo, gente. Até a próxima.